Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Educação Física. Quem fala é o professor Biraci. Hoje falaremos um pouco sobre ginástica rítmica. A gente tem falado uma série sobre ginásticas aí e hoje a gente vai focar um pouco nessa temática. Então vem comigo. Em aulas anteriores, nós vimos que a ginástica ela pode se apresentar de diversas formas. Aliás, você lembra, nós já estudamos um pouco sobre ginástica artística, ginástica acrobática, ginástica de trampolim e hoje nós vamos estudar um pouco sobre ginástica rítmica. A ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidades físicas, cuja execução é realizada em sincronia com a música. A ginástica rítmica é uma modalidade que utiliza vários gestos e movimentos, exigindo do atleta uma ótima coordenação motora, habilidade, boa flexibilidade, muito equilíbrio e força muscular. Um fato interessante é que ela foi reconhecida como modalidade esportiva essencialmente feminina em 1962 pela Federação Internacional de Ginástica. Portanto, nas Olimpíadas e campeonatos, apenas as mulheres participam da competição individual ou em equipe. Mas atenção! Embora essa modalidade seja exclusivamente feminina, a ginástica rítmica masculina é realizada em muitos países da Ásia, como Japão, Malásia, Coreia do Sul e Rússia. Outros países, como os Estados Unidos, Canadá e México, também começam a expandir sua prática. Ainda não há reconhecimento por parte da Federação Internacional de Ginástica. Mesclando os movimentos de ginástica tradicional com a dança, surgiu a ginástica rítmica, que começou a ser reconhecida no final da Primeira Guerra Mundial, durante a década de 20, por escolas de ginástica, mesmo sem regras definidas. No século XVIII, a tentativa de agregar emoções à execução dos movimentos fez com que François Dessart idealizasse a ginástica moderna, também chamada de ginástica expressiva, sob influência dos movimentos expressionistas de Munique. O fato é que essa modalidade recebeu várias denominações diferentes durante toda a sua história, sendo elas ginástica moderna, ginástica rítmica moderna, ginástica feminina, ginástica rítmica desportiva, o GRD, isso em 1975, e atualmente ginástica rítmica. Em 1984, essa modalidade, realizada individualmente, ela foi incluída nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E em 1996 também passou a fazer parte da competição à categoria coletiva. Já aqui no Brasil, a ginástica rítmica foi introduzida pela professora Iona Pelker, através da criação de escolas próprias de movimento. Sua contribuição no desenvolvimento da modalidade aqui no território brasileiro ocorreu através da ministração de cursos a ginastas e profissionais da educação. Em 1956, Dona Iona, como ficou conhecida, ela fundou a primeira equipe brasileira de ginástica rítmica. No Brasil, os campeonatos de modalidade foram realizados primeiramente no Rio de Janeiro. Iona Pelker foi presidente do Comitê Técnico de Ginástica Rítmica Desportiva em 1978 a 1984. A Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica ela foi criada em 25 de novembro de 1978 e a primeira participação do Brasil em um campeonato mundial ocorreu em 1971 em Copenhague, na Dinamarca. Em 1999, a ginástica rítmica conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e a seleção brasileira responsável pelo título treinava na Unipar, Universidade Norte do Paraná, na cidade de Londrina, um dos maiores centros de treinamento de ginástica rítmica do país.
A ginástica rítmica, ela é fortemente influenciada pela linguagem artística, como o teatro, a música, a dança, em um árduo trabalho de preparação física, criativa e afetiva. Aliás, a técnica dos movimentos é realizada com base em movimentos corporais expressivos e ritmados ao som de uma música tema para desenvoltura no tablado. Observe alguns elementos corporais na ginástica rítmica. Primeiramente, o pivot, que é um giro de 360, em todo o seu corpo. Também temos saltos, flexibilidade, equilíbrio. Há ainda dentro da ginástica rítmica o uso de aparelhos. O primeiro, observe bem aí, a corda. A corda ela é utilizada para desenvolver predominantemente com exercício de saltos. O material desse aparelho pode ser de sisal ou sintético, com o comprimento compatível à altura da ginasta. A fita nas competições deve ter pelo menos 6 metros, com largura de 4 a 6 centímetros e pesar 35 gramas. A fita deve ser presa a um estilete com 50 a 60 centímetros de base e no máximo 1 centímetro de diâmetro. Outro material utilizado é o arco na apresentação de saltos e pivotes. O material utilizado deve medir entre 80 a 90 centímetros de diâmetro, além do peso mínimo de 300 gramas. Se tratando da massa, as duas massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvam equilíbrio. As especificações técnicas deste aparelho são: cada massa deve ter entre 40 a 50 centímetros, além de pesar no mínimo 150 gramas. E por último, a bola. Fabricada em material de borracha, utilizada na ginástica rítmica, deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade e onda, com um diâmetro de 18 a 20 centímetros e peso mínimo de 400 gramas. Eu sou Angélica Fietinski, da Seleção Brasileira Individual de Ginástica Rítmica, e hoje vou mostrar um pouquinho dos aparelhos, os 4 aparelhos, que é o arco, primeiramente. São feitos rotações em torno do eixo, rotações e grandes lançamentos do arco. A bola, são feitos mais rolamentos, trabalhos com a bola e grandes lançamentos. As massas são trabalhados mais pequenos lançamentos, molinetes, assimétricos. A fita, o maior aparelho da ginástica, são trabalhados serpentina, espirais, rotações em torno. Bom, esses são os aparelhos da ginástica rítmica do individual.
Recapitulando, sobre os aparelhos utilizados na ginástica rítmica, podemos citar a corda, a fita, o arco, a massa e a bola. É isso aí, então agora é hora de colocar o corpo em ação. Segue aí algumas dicas para que você possa iniciar alguns movimentos da ginástica rítmica. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre ginástica rítmica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.